Olá, meu querido amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Meu cachorrinho tá ali atrás. Bom, hoje nós vamos continuar meditando em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, que fala: Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Nós vimos no começo do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vimos ali que Jesus venceu, né, com o poder da palavra de Deus. Ele venceu. E ali ele passou por mais uma etapa, depois do seu batismo, ao descer também o Espírito Santo, quando Deus ali, ele afirma diante de todos que aquele é o Filho de Deus, que aquele é o seu Filho. E ali Jesus estava mais um passo que ele estava sendo preparado para iniciar o seu ministério. E aqui a partir do 12 a gente vê que começa o ministério de Jesus, ele começa a realizar a sua obra. E aqui ele fala que Jesus, ao iniciar a sua obra, ele começou em Cafarnaum. E diz assim: ele não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Por isso que ele também é conhecido como Galileu, né? Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão. Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Aqui é a promessa, né, que se cumpriu, né? A luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem após mim não andará mais em trevas. O Senhor é a nossa luz. Aleluia. Ele é a luz da nossa vida, a luz da nossa salvação. Ele é a luz dos nossos caminhos, né? E aqui também nós podemos ver quando Jesus ele faz o chamado para Simão, que também é chamado de Pedro, e para o seu irmão André, Pedro e André. Eles estavam ali pescando, né? E Jesus os chama. E Jesus disse: a partir de agora vocês vão pescar pessoas, vocês serão pescadores de gente. E logo mais na frente, Jesus também chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E assim como Pedro e André, eles também deixaram tudo. Eles deixaram o que eles estavam fazendo, eles renunciaram para seguir a Jesus. Todas as vezes que o Senhor nos chama para caminhar com Ele, há uma palavra de renúncia. É necessário nós renunciarmos, é necessário nós fazermos um sacrifício. Alguma coisa vai ser sacrificada para nós seguirmos a Jesus. Nós não podemos estar presos, nós não podemos estar amarrados às coisas desse mundo. Mas principalmente alguns chamados específicos, quando Deus chama alguém, por exemplo, para ser um pastor ou para ser um missionário, com certeza vai haver renúncia, vai haver muita renúncia, renúncia de tempo para estudar o Evangelho, renúncia de tempo para estar no secreto com Deus em oração, renúncia dos próprios desejos da carne. Há uma renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, que eu e você possamos escolher o caminho da renúncia, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia, a recompensa que o Senhor dará àqueles que escolheram a Jesus, que escolheram o reino dos céus, que escolheram a palavra do Deus vivo, aleluia. Então, olha só, meus irmãos, aqui também a partir do 23, a palavra de Jesus ensina e cura muita gente. Jesus começou a operar os seus milagres e maravilhas, né? Ele começou a curar muitos leprosos, ele começou a curar muitos cegos, até mesmo de nascença, ele começou a curar paralíticos, coxos. Então, nós podemos ver
que Jesus ele tem todo o poder. Ele disse: todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra. Ele tem poder, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu e você passamos pelas tribulações, passamos pelas aflições. No mundo tereis aflições, não foi isso que ele falou? Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. As minhas aflições e as suas aflições, por mais que doa, por mais que parece que estão sendo muito longas, nós temos que passar com paciência e nós temos que passar com fé, porque o Senhor, ele não mudou. Os mesmos milagres que Jesus fez no passado, ele faz hoje. Quantos milagres nós temos testemunhado, não é? Nas nossas igrejas, na nossa vida. Eu já recebi muitas curas do Senhor, já fui curada de um problema seríssimo que eu tinha no meu útero. Eu também tive um sangramento, eu tinha policistos. E eu passei mais de um ano e meio, mais de um ano e meio, com muitos sangramentos. E eu fui em vários médicos e eu estava com todos os exames prontos para retirar o meu útero. Para os médicos não tinha outra solução. E Deus permitiu que aquela cirurgia demorasse. Eu fazia muitos exames, ia em muitos médicos e eles sempre enrolando para marcar minha cirurgia. Você conhece o SUS, né? Mas foi uma permissão do Senhor. E eu estava me lembrando disso hoje, que aconteceu que quando eu fui no pronto-socorro, depois de um ano e meio, sangrando muito, eu estava muito enfraquecida, eu também tinha problemas intestinais junto com esse sangramento por conta dos policistos, eu estava muito fraca, com muita falta de vitaminas, com muita falta de ferro, eu estava muito realmente debilitada. E eu fui um dia ao hospital na emergência porque eu tinha sangrado muito, eu estava com muita dor. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que a enfermeira ela me humilhou muito. E ela falou: "Você acha que eu vou fazer essa cirurgia hoje? Não, você ainda vai esperar muito. Você ainda vai sofrer muito. Você ainda vai sofrer muito tempo. A sua cirurgia ainda vai demorar muito." E eu me lembro que eu chorei, porque ela me humilhou, ela foi muito grossa comigo, ela foi muito estúpida comigo. E eu me lembro que eu chorei muito e tomei a medicação, só uma medicação para dor e fui para casa. Mas sabe o que aconteceu? Depois daqueles dias, aos poucos, sem eu perceber, o sangramento foi diminuindo. E passaram-se algumas semanas, eu acho que passou mais ou menos um mês e meio. E sabe o que tinha acontecido? Para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Eu fui completamente curada. Eu parei de sangrar. Eu parei de ter dores. Eu fiquei forte novamente. Aleluia. O Senhor mandou aquela enfermidade embora. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas leve ao Senhor em oração. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ore por alguém que precisa de um milagre. Ministre a alguém que Deus pode fazer milagres, como fala na palavra. Os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Sabe, o Senhor ele nos deu ferramentas tão poderosas. A fé, a oração. Sabe, ore, leve a Deus. Não precisa de palavras bonitas nem complicadas. Converse com Deus. Chore aos pés de Jesus quando for necessário. Sabe, lá no livro de Tiago também fala que aquele que pede, não peça duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro, agitada de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá alguma coisa de Deus. Então nós temos que pedir sem duvidar, sabe, pedir com fé, confiando verdadeiramente que aquilo vai acontecer. E quando nós sentimos aquela ansiedade, meu Deus, parece que está demorando, Senhor, mas isso daqui está me angustiando. Respira, ora, adora, põe um hino de louvor, põe uma pregação, sabe, se encha de esperança. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Ouça a palavra, leia a Bíblia, sabe, ouça testemunhos. E ali você começa a confessar, você começa a declarar a palavra.
Toda vez que aquela angústia, aquela aflição, aquela ansiedade vier, não é isso que a palavra fala? Não andeis ansiosos por alguma coisa, mas que todas as suas necessidades sejam levadas a Deus em oração e com gratidão, com súplicas e com ações de graça. Então leve as suas necessidades a Deus, leve os seus sonhos a Deus, aleluia, leve os seus projetos a Deus, leve os seus amigos, a sua família, pessoas, ore. Lá em Timóteo fala, eu quero que vocês orem por todos os homens. Não ore só por você, ore por alguém que precisa da tua oração e ore com fé, crendo que Deus já fez aquilo. Às vezes demora um pouco, às vezes a gente se sente naquele processo diante do impossível, parece que nada vai acontecer, parece que Deus está em silêncio. Mas lembra da música da Cassiane? Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Confia, o tempo dele é perfeito, a maneira dele é perfeita. Deus, ele tem 3 respostas para mim e para você. Ele tem o sim, ele tem o não e ele tem o espere mais um pouco. Confie. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que ele vai fazer na hora dele, na maneira dele, vai ser muito melhor, abundantemente melhor do que pedimos ou do que pensamos. Amém? Aleluia. Um grande abraço, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Mas que a gente jamais coloque a bênção no lugar do abençoador. Ele tem que ser o primeiro em nosso coração, amém? Aleluia. Deixe o seu like, seu comentário. Eu quero agradecer a todos que deixaram aqui comentários, que vocês sejam muito abençoados no nome de Jesus. Se você não é inscrito, inscreva-se. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.